Oi pessoal, eu sou o Lucas, essa é mais uma aula do nosso curso de cutelaria. Nós já fizemos a faca e agora estamos fazendo a bainha, ok? Se você perdeu as últimas aulas, tem playlist aqui no canal com todas as aulas completinhas, está aqui na descrição do vídeo, ok? Na aula de hoje nós vamos cortar a bainha, fazer alguns trabalhos de carimbo e deixar pronta para a aula que vem, onde nós vamos fazer uma pintura estilo degradê de forma bem fácil e fazer toda a colagem da bainha. Aqui na descrição do vídeo também tem alguns links para vocês entrarem nos grupos se você quer ter uma interação maior com o nosso curso. Tem grupo do Telegram e grupo do Facebook. Ultimamente não estou conseguindo participar muito lá por conta da correria, mas sempre que posso eu estou lá respondendo as questões de todo mundo e todo mundo lá está se ajudando, virou uma comunidade bem legal. Se você também quer ajudar o nosso projeto, nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Vão ter vários cursos aqui no canal disponibilizados para vocês, como esse, sem nenhum tipo de pegadinha, onde no meio do curso eu falo, você quer continuar vendo, compre o curso. Não, vai ser tudo disponibilizado aqui no canal para vocês, mas todo esse processo gera custos, né? E tem uma galera ajudando a gente aí já com os Pix. Se você também sentiu no coração de ajudar o nosso projeto aí, quer dar uma forcinha, quer pagar algo pelo curso, né? Porque esse é um curso que se você fosse comprar seria um curso bem caro, então, pô Lucas, queria pagar algo aí para ajudar. Então, nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Quiser ajudar, dá uma força. Também não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda sexta-feira após as 19 tem aula aqui no canal, então fiquem de olho. E quando você se inscreve também, o YouTube avisa quando vai ter live e tira dúvidas, porque às vezes eu tenho algumas lives onde eu tiro as dúvidas do pessoal sobre o curso, sobre as aulas e tudo mais, então você inscrito no canal, o YouTube também te avisa. Gostaria também de agradecer aos membros, estamos com alguns membros novos aí, muito obrigado pessoal. Logo mais vai ter um conteúdo exclusivo para vocês aí também, postado só para os membros, ok? Não vai ser conteúdo relacionado às aulas, tá? Então fiquem tranquilos, mas vai ser um conteúdo aí exclusivo de coração para a galera que está dando uma força aí pro canal, sendo membro também, beleza? Aguardem que logo mais vem. Então é isso daí, fiquem com a aula. Bom pessoal, então nós temos aqui o nosso couro, tá? A primeira dica é o seguinte, sempre trabalhe com o lado da carne do couro, riscando o lado da carne, tá? Porque se você for fazer no lado liso, pode ser que você acabe danificando sua bainha aí, né, e perdendo todo o trabalho, porque a marca de caneta pode não sair com facilidade, pode ficar uma marca profunda. Então é o ideal que você sempre trabalhe do lado da carne, tá? A gente vai começar aqui marcando, fazendo a marcação dos nossos espaçadores. São apenas dois, tá? E uma questão importantíssima sobre esses espaçadores é que eles não podem ser uma espessura maior do que a espessura da faca, tá? Que você vai estar fazendo. Você tem que escolher um couro que tenha uma espessura igual ou de preferência menor do que a da sua faca, tá? Se você vê que o couro está muito grosso, ou você usa um couro mais fino, ou você diminui a espessura dele lixando ele na lixadeira de cinta, ok? Por quê? Esse couro, esse espaçador, estando na mesma espessura ou menor, de preferência, né, de preferência que seja menor do que a espessura da faca, vai manter a sua faca justa dentro da bainha, porque a bainha vai estar sempre pressionando a faca. Então vai evitar com que a faca saia com facilidade da bainha, o que é uma coisa essencial para a segurança do usuário. E também uma coisa interessante é utilizar as bordas do couro para fazer esses espaçadores, porque as bordas do couro geralmente têm algumas partes irregulares, né, de espessura um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais fina, também algumas irregularidades assim com relação à maciez do couro, porque é na onde o couro é prendido e esticado, né? Então essas partes é comum, todo couro vem assim, é comum que seja um pouco mais irregular e para a gente não perder, porque como a gente não consegue colocar uma bainha já muito próxima por conta dessas irregularidades, então o ideal é a gente utilizar todas essas bordas para esses espaçadores, tá? Porque a gente não perde nada, o aproveitamento do couro é praticamente 100%. E aí toda a faca a gente vai utilizando cada vez mais a borda até ficar só a parte zerada do couro mesmo. Então o que eu faço aqui, pessoal? Primeiro eu faço a silhueta do nosso molde, tá? O contorno. Daí, lembra que no nosso molde a gente fez aqui a marcaçãozinha onde que vai ficar, né, esse espaçador? Eu vim aqui com um grover, ou você pode fazer isso com o compasso também, tá? Se você preferir. Mas eu venho com um grover e faço uma marcação. Eu gosto do grover porque ele fica mais profundo, fica bem fácil de visualizar, não tem como errar. E a gente vem aqui
e faz uma leve marcaçãozinha com o grover. Eu vou até reforçar com a caneta para vocês verem. Aí, tá vendo? E aí depois o que eu faço? Eu aumento esse risquinho um pouquinho mais para cima, para que quando a gente for utilizar para colar na bainha em si, a gente tem uma folga ali de segurança. É pouca coisa, coisa de menos de 5 milímetros, tá? Não precisa ser muita coisa, mas vai fazer uma diferença muito grande na finalização da bainha. Na hora da gente finalizar, a bainha colar ali, essa folga vai dar uma segurança muito maior na hora do acabamento. Aqui na hora de cortar, de traçar, vocês estão vendo que eu estou meio todo torto, mas é que é para ficar bom aí para vocês visualizarem. Mas o ideal é que vocês sempre façam isso da forma mais confortável possível, para que todas as traçagens saiam certinhas, tá? Inclusive na hora do corte, é de suma importância que você utilize uma lâmina muito afiada, se for uma lâmina de estilete, uma lâmina novinha, tá? Para você não danificar ali a bainha por conta de um corte que saiu errado ou algo do gênero, tá? Então, sempre trabalhem com instrumentos afiados para facilitar, porque o couro ele tem uma certa resistência ao corte, né? Então, é interessante que você trabalhe sempre com ferramentas bem afiadas. Ó, como vocês podem ver, aqui o couro ele tem uma certa irregularidade. É essa parte que a gente quer para fazer esses pequenos detalhes, tá? Reparem aqui que eu já fiz os dois espaçadores e aí eu não vou precisar, fiz os dois juntos, né? Eu não vou precisar mexer no meu grover para depois que eu faça a marcação de um já vir fazer do outro, porque a marcação vai ser a mesma distância, tá? E isso é uma coisa interessante, que você otimiza o seu tempo de produção. Se, por exemplo, eu fosse, em vez de cortar uma, cortar 10, 15 bainhas, tá? Eu ia ter uma otimização aqui no meu tempo de produção, fazendo todos os espaçadores de uma vez, porque eu não ia precisar ficar regulando o grover, toda vez olhando e medindo e traçando, fica tudo de uma vez só, e isso no final de uma produção faz uma diferença absurda, tá? Somando tudo ali vai dar quase uma hora, se vacilar, de você regulando o grover. Próximo passo agora aqui é riscar a bainha em si, e reparem que eu fiz duas marcaçõezinhas aqui, um D e um E. Isso aqui é para mim não correr o risco de eu cortar igual, os dois lados iguais, o que é uma coisa muito comum, por incrível que pareça, tá? Mas dessa forma a gente não corre esse risco. E um ponto interessante também a se destacar é o seguinte, aqui nós vamos ter uma silhueta bem próxima já da silhueta da bainha. Mas não é interessante que você encoste a bainha aqui. É interessante que você deixe uma distância, tá? E faça a traçagem da bainha com uma sobra. Porque, às vezes, aquela silhueta não está 100% com o desenho da bainha em si, mas olhando assim, com você encostando o molde em cima, aparenta estar. Mas na hora que faz o corte, você coloca uma em cima da outra, você vê que realmente não estava, e aí você acaba perdendo o molde. Então é interessante que mesmo que você tire um filetezinho fino, você tire o filete fino, tá? Você faça esse corte. Não tente aproveitar o máximo possível do couro assim, 100%, porque não tem como. Você não vai conseguir uma peça ali com um contorno mais facilitado para os próximos processos. É como vocês estão vendo aqui, cortar e fazer os acabamentos de corte depois com ela solta do nosso couro inteiro, porque facilita bastante. E um outro detalhe importante também, faça a marcaçãozinha aqui. É uma coisa que não leva nada de segundo, para você só fazer aqui do lado que você marcou, só para você, caso você tire uma dúvida, você bate o olho lá e já está sabendo. Essa bainha nós vamos ter um forro interno, aonde que na parte aonde a faca vai ficar encostada, ela vai ser esse couro liso também. Ela não vai ser esse couro carnudo. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar um outro couro mais fino.
Mas uma coisa interessante é, você pode utilizar o couro mais fino para fazer a bainha inteira, tá? Porque ele vai dar reforço, ele vai reforçar essa bainha. Mas eu quero uma bainha um pouco mais espessa, então eu vou utilizar esse couro de sola aqui, tá? Para fazer essa parte de fora, porque também eu quero ter mais couro para fazer algum tipo de marcação e tal. Mas caso você não vai trabalhar com nenhum tipo de marcação, nem nada disso, você pode fazer, vai ser uma bainha lisa, né? Você pode fazer com um couro mais fino de ambos os lados. Só tem que tomar mais cuidado, por exemplo, com a marcação de grover, para você não aprofundar demais e tudo mais, porque senão você acaba fragilizando a bainha. Mas você pode, porque como vão ser duas, vai dobrar a espessura e vai te dar estrutura para a bainha. Por último, aqui nós temos o nosso passador de cinto. E um detalhe interessante aqui, vocês estão vendo que esse passador está maior do que o que a gente fez na nossa aula do molde. Eu aumentei ele um pouquinho mais porque eu não tinha levado em consideração a costura que ia vir aqui, ó, tá? Então eu aumentei ele um pouquinho mais por conta dessa costura aqui. Mas como esse não é um molde que eu vou reutilizar, eu não vou fazer aquelas duas partes, eu só fiz aqui o contorno. Eu vou cortar aqui para fazer o nosso outro lado. Tá? Aqui também é interessante você fazer um direita e esquerda para você também não se perder. Senão você vacila e faz os dois do mesmo lado e perde o trabalho. Eu costumo também fazer aqui uma marcaçãozinha aonde que ele vai ficar alojado. Beleza? Só para depois ficar mais fácil na hora de colar. Bom, aqui nós vamos agora para o couro mais fino, tá? Então só questão de comparação aqui, ó. Esse couro tá dando 1,7 mm mais ou menos, é um couro de 1,5 mm, tá? E esse outro couro aqui, ó, tá dando 2,5 mm. É 1 milímetro de diferença de um para o outro, mas no final do projeto dá uma diferença muito grande, tá? Inclusive, se você você pode fazer ela inteira com essa espessura aqui, porque vejam só, é 1,5 mm, tá? Os dois juntos, o sanduíche em si, vai dar 3 milímetros, tá? O que já vai ser até mais do que esse daqui que é 2,5, tá? Mas, nesse caso aqui, eu vou fazer com o couro um pouco mais grosso na frente, tá? Porque eu quero fazer um trabalhadinho aqui nesse couro, aprofundar mais o grover, então vou optar por isso. Mas você também pode fazer com um couro um pouco mais fino, de 1,5 mm, só tem que tomar cuidado ali na hora do trabalhado, não bater demais, não aprofundar demais o grover. Ó, pessoal, lembra que eu falei quase agora de não encostar demais? Aqui, ó, eu pensei que ela estava um pouquinho mais para lá na hora de fazer a traçagem, mas não estava, ela estava um pouquinho mais para fora aqui. Então, na hora do corte, se eu mantivesse assim, ela ia ficar faltando um pedacinho da bainha. Pouco, mas ia ficar, tá? Então, já ia atrapalhar o nosso processo. Daí que eu faço, puxo ele mais para dentro e traço de novo. Se você tiver uma caneta de cor diferente, essa segunda traçagem é interessante você até usar uma caneta de cor diferente, uma caneta vermelha, por exemplo, para você não se perder. Como no meu caso aqui eu não estou com a caneta vermelha, eu vou com azul mesmo. Eu acredito que não vou me perder, né? Mas vai saber. Mas quando você vai fazer assim mais de um risco em cima do outro, né? Quando você vai refazer o risco, é interessante você ter duas canetas de duas cores diferentes, tá? Porque vai te dar uma segurança bem maior ali na hora de fazer o corte, uma caneta vermelha e uma azul, ou uma preta e uma azul, sabe? Ajuda muito você ter. Porque, tá vendo? Às vezes confunde o risco. Se é uma bainha muito complexa, você está enrolado. Aqui eu já vou fazer, já vou cortar aqui a tira, já vou aproveitar. Para tira, não costumo fazer uma medida assim muito certa. Eu só corto uma tira paralela aqui e depois eu acerto. Você pode até, pô, Lucas, quero que fique bem certinho, faz uma marcação com grover. Ela vai ser uma tira bem certinha.
É o ideal que você faça uma tira que caiba o botão de pressão aqui com tranquilidade, tá vendo? Ó? Ela não pode ser uma tira muito estreita, ela tem que ter espaço para caber o botão ali, não pode ficar botão para fora, tá? Por uma questão estética e funcional também, tá? Porque com o botão muito justinho na medida da tira, fica um pouco complicado o manuseio ali de você acabar abotoando. Bom, pessoal, então aqui nós estamos com a nossa bainha cortada, né? Todas as partes dela aqui. Daí agora a gente vai vir e pensar aqui na estrutura dela, né? Como que ela vai ser montada, ok? A gente tem que ficar com o couro que é um pouco mais grosso para o lado de fora e o couro que é um pouco mais fino no interno. Aqui você vai pensar em qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo, né? Se a pessoa for destra ou canhota. No caso aqui, a frente da minha bainha vai ser essa aqui. Essa aqui vai ser o lado da frente da nossa bainha, ok? Então, esse lado da frente, que é onde vai vir todas as marcações, eu vou separar e vou lixar todo o contorno dele. Eu vou deixar ele bem certinho, né? A silhueta bem bonitinho, para a gente fazer a marcação com Grover, tá? Isso na lixadeira de cinta mesmo. Bom, pessoal, depois que nós temos aqui o contorno todinho feito, eu vou utilizar aqui o desquinador só para tirar a rebarba. Se você não tiver um desquinador, pode fazer com uma lixinha, tá? Tirar com um pedacinho de lixa. Mas o desquinador ajuda bastante, fica bem bonitinho. Tá? Mas isso daqui é mais para ajudar na hora da traçagem. Esse processo aqui pode parecer até excesso de trabalho, mas não é, porque ajuda bastante, que a gente vai ter uma marcação bem legal da bainha. Você pode até pular, fazer direto, fazer com ela sem lixar na lixadeira de cinta, mas ela vai ter pequenas ondulações que quando a gente encostar o Grover para passar, transferir esse desenho para cá, essas ondulações também vão ser passadas. Então por isso que eu gosto de lixar ali o contorno da bainha antes de fazer esse processo aqui. Nessa parte do raio eu não lixei, vocês repararam lá, tá? Como vocês podem ver, ela está aqui do jeito que a gente cortou. Por quê? A gente precisa verificar se o raio está certo antes de fazer qualquer coisa, para a gente fazer algum ajuste lá na lixadeira, caso necessário. Então a gente vai vir com o nosso molde, vai pegar o Grover e vai ver aonde que ele vai ficar aqui, tá? A nossa marcação do nosso espaçador, ó. Nosso espaçador vai ficar aproximadamente aqui, beleza? Daí a gente vai fazer uma pequena marcação aqui, só para saber onde que a faca vai ficar. Só para ter uma base. Daí você vai pegar a sua faca, vai encostar ela na linha, ó. O nosso molde, esse sinal que ficou bem certinho, porque a faca tá bem justinha na linha, bem certinho, então o nosso molde tá bem certinho também, ele não tá menor nem nada, tá? E daí você vai dar uma leve pressionada aqui para encostar o couro. Então você vai ajustando ela aqui, ó, colocando ela bem no contorno, e aqui embaixo também você vai empurrando. E aí você vira para ver se ficou certinho. Ó, no nosso caso ficou bem certinho, tá vendo? Ó? Vou até aproximar bem da câmera, não tem nada de espaço de luz, o corte ficou bem preciso mesmo, ok? Então nós não vamos mexer nesse raio aqui, só vamos dar o acabamento nele, tá? Ele ficou um corte bem preciso com o estilete, beleza? Então não vamos mexer muito mais nele, vai ficar assim mesmo. Vamos apenas acertar a silhueta aqui, porque como ele ficou bem certinho, quando a gente for brunir, ele vai ficar bem redondinho mesmo, vai encaixar bem legal. Mas é interessante que você faça antes, né, dessa conferida aqui, porque se você fizer todo esse processo aqui e depois o raio não tiver ajustado, né, com perfeição com a faca, vai ficar feio, tá, pessoal? A faca, se ela não entrar demais, né, se ela ficar espaço aparecendo de aço, vai ficar feio. Agora, essa daqui
vai ser a base para todo o restante da nossa bainha. Nossa bainha toda vai partir daqui, beleza? Como a gente lixou na lixadeira de cinta, ela está menor do que as outras partes, né? Relativamente menor, ok? Ó, um pouquinho menor do que todas as outras partes. Caso não esteja, dê uma conferida antes, né? Vê em todos os pedaços aí, às vezes tem algum pedaço que ficou um pouquinho menor. Se ficou algum pedaço menor, você vai ter que ajustar nessa daqui, ou você vai ter que cortar outro pedaço, tá? Por quê? Se depois, quando você for fazer o acabamento dos contornos, alguma dessas partes aqui estiver menor, você vai ter que tirar da sua parte da frente, beleza? E aí, por consequência, vai ficar bem feio, porque o risco aqui onde vai vir a costura, ele vai estar numa distância, depois ele vai estar em outra, depois ele vai voltar, não vai ficar legal. Então, confiram bem se está tudo para mais, tá? Não precisa ser muito, mas ele não pode estar nem um pouquinho, ele pode estar quase zero, mas ele não pode estar nem um pouquinho menor. Então, confiram e reconfiram para ter certeza que está tudo certo. Está tudo certo. Vamos agora para a marcação. A marcação da linha da costura. Eu venho aqui e vejo a medida, o centro do nosso espaçador aqui que a gente já fez a marca, né? Então a gente sabe que o nosso espaçador vai ficar ali e eu faço uma marcação para ela ficar no centro desse espaçador, ok? Ó, então ela está no centro. Vou até reforçar aqui para vocês conseguirem ver com bastante clareza. Então, o nosso espaçador ele vai correr aqui, ó, onde a gente fez uma medida agora com o Grover, tá? E a gente vai fazer a marcação ali onde vai vir a costura no centro dele. Essa distância aqui serve para proteger a costura, né, do fio da faca. E aqui ó, o próximo passo é o seguinte: eu faço as marcações nos cantos, uns pequenos pontinhos aqui que eu sei onde que eu tenho que parar com o Grover para mim não passar direto. Como eu já tenho uma noção, eu já sei mais ou menos onde ele fica, então já fica meio que perfeito ali, tá? Nos cantos. Mas é importante você fazer para não passar o risco direto, porque senão, às vezes a gente vem na empolgação e acaba passando direto. Então faça que você sabe que você vai ter que parar nesses pontos aqui, ok? Você já pode parar aqui, tá? Você não precisa ir mais do que isso nessa bainha. Isso aqui, você pode bater o logotipo com... Você pode bater aqui o carimbo com o seu logotipo, vai ficar bonito, ok? Vai ficar uma bainha simples e elegante, onde vai ter a marca da costura dela e não vai precisar de mais nada fora isso daqui, ok? Então, caso você queira, pode sim parar aqui. Mas, no meu caso aqui, eu vou fazer um trabalhadinho. É um trabalhado simples e aleatório, mas que faz uma certa diferença sim no processo. Vocês vão ver que no final das contas fica bonito. Então eu venho aqui, faço uma marcação aleatória com o Grover. Na próxima aula nós vamos aprender a fazer uma pintura aqui meio que degradê nessa bainha, de uma forma mais simples. E esse detalhe aqui vai fazer uma certa diferença nesse degradê, tá? Como o nosso cabo ele é bicolor, eu pensei em fazer essa pintura degradê, que eu acho que vai ficar bonito. Então ficou algo bem aleatório, como vocês estão vendo, tá? E aqui, como a gente vai trabalhar com os carimbos, eu vou fazer uma pequena marcação de delimitação próximo à linha da costura. Só para não atrapalhar depois na hora que a gente for fazer a costura. Ela ficar com uma costura bem bonita ali. Ok?
Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Para fazer esse processo agora, pessoal, a gente vai usar esse pino aqui, tá? É o B808. Ele é assim, tá vendo? Você encontra lá na Tony West, junto com todos os outros materiais aqui para produzir a sua bainha. Pessoal, marquei uma bobeira aqui e gravei todo o processo com o vídeo pausado aqui, sem estar gravando, né? Com a câmera pausada. Então, vou fazer de novo, tá? Vou recortar outra peça dessa daqui, vou refazer esse trabalho todo e voltar no ponto que eu parei, que foi na hora de fazer a marcação ali com esse nosso pino aqui, tá? E já volto. Aqui agora uma regravação para vocês não perderem nenhum detalhe mesmo, tá? Esse processo aqui a gente vai fazer e é importante a gente trabalhar com couro úmido, tá? Vai ficar mais fácil de marcar, a gente não forçar demais o nosso pino de marcação e tudo mais, ok? E é interessante você ter uma base também firme, ok? Eu tinha uma base maior aqui de aço, não sei onde foi parar, para ser bem sincero, mas você pode usar, por exemplo, uma base de granito, beleza? Que ela vai, um granito grosso, ela vai aguentar bem, né? Eu não gosto de fazer aqui em cima dessa mesa aqui, que eu acho que ela absorve muito do impacto, tá? Então o couro ele não tem que estar encharcado, ele tem que estar úmido, ok? E nós vamos começar fazendo a marcação pelo contorno, beleza? Pelo contorno desse desenho, a gente vai fazer todo esse interno, ok? A gente fez aqui uma bordinha, né? Que é só para não ficar ondulado próximo à costura, a gente tem uma proteçãozinha ali. E o nosso pino de marcação, como vocês podem ver, ele é chanfradinho, tá vendo? Ó? Ele é inclinadinho. Então a gente já vai começar aprofundando bem ali. Depois, quando a gente for vir com a pintura degradê, eu vou vir com mais claro nas bordas e vou puxar nesse centro, emendando as duas bordas, tá? Vai ficar bem bonito, eu particularmente gosto bastante desse efeito, mas você não precisa se prender a isso, tá? Você pode criar outros tipos de pintura, de textura, de acabamentos, que é isso que vai trazer a peculiaridade das suas peças para os seus clientes. Tem um pino novo lá na Tony West, que eu ainda não utilizei, mas que eu vi recentemente. Eu achei muito legal, que ele é um pino que dá uma textura. Eu fiz um aqui há um tempo atrás para mim, esse daqui, tá vendo? Ó? Mas não é a mesma coisa, a textura deles é menor. Eu achei lindo. Mais para frente eu vou pegar para experimentar, tá? Então, é interessante também você preencher toda essa parte de textura, fica muito bonito, porque você vai ter uma transição ali na coloração com textura. Isso dá um tchan muito legal. Sempre com muito cuidado para não passar a linha, tá? Bater bem em cima da linha mesmo.
Essa linha aqui você também poderia, em vez de fazer com Grover, fazer, por exemplo, com uma faca giratória. E você também poderia fazer essa linha, fazer todo esse processo que a gente vai fazer de pintura e não fazer essa batida aqui com os carimbos. Também ficaria bem legal. Aqui agora eu vou tentar fazer um efeito que eu ainda não tentei, para ser bem sincero, que é trazer esse pontilhadinho mais para o centro. Tá? Então eu vou tentar bater o punção, o nosso carimbo mais inclinadinho assim, para marcar de forma mais chapada. Tá aí, agora aqui ele tá molhado ainda, né? Depois quando secar ele vai ficar uma coloração mais uniforme. Mas quando a gente passar a tinta mais clara aqui, ele vai ficar com uma transição bem legal, né? Das bordas aqui puxando para o centro da nossa bainha, vocês vão ver na nossa próxima aula, ok? Por último aqui, vou marcar o logotipo. Esse meu logotipo eu fiz há muito tempo atrás. Na época eu ainda não conhecia a Tony West. Lá na Tony West você consegue mandar a arte do logotipo da sua empresa e eles fazem o carimbo para vocês. Pessoal, quis filmar mais de perto aqui para vocês verem com bastante detalhe. Essa textura ela vai dar um aspecto de couro de lagarto, sabe? Vai dar uma textura bem fininha. Fica bem bonito mesmo. Fica bem aleatório. Lá no Tony West tem outros pinos de textura lá. Confiram. Mas esse daqui fica bem legal. A gente consegue dar um rebaixo interessante aqui, ó. Tá? Então ela dá um rebaixo bem interessante na bainha. Olha aí. Fica bem legal mesmo, ó. Tá vendo? Com efeito 3D, muito bonito. Depois com a pintura aqui vai ficar mais legal ainda. Por último aqui, nós vamos fazer as marcações com o Grover no nosso passador de cinto, na nossa fita que vai fazer o botão, mas uma coisa interessante a destacar é o seguinte, fica harmônico na bainha quando você mantém as proporções de distância o máximo possível. Então, por exemplo, na bainha, qual que é a maior proporção de distância que eu tenho da borda? É a proporção da costura. A gente não tem uma segunda linha, né? Não tem nada disso. Depois a gente tem uma segunda linha paralela aqui, mas é muito curto. Então a maior proporção de distância é a linha da costura. Então a gente mantém no restante da bainha, onde vai ter mesmo linhas sem costura, a gente mantém essa mesma distância, tá? Por quê? Fica proporcional, tá? A bainha inteira com todas as suas marcações, e isso fica agradável aos olhos, tá? Então é interessante a gente manter sempre uma proporção, ok? Aqui a gente vai fazer a marcação só de um lado, ok? Do outro lado não precisa, que vai ser o verso. No outro lado eu gosto de bater o meu logotipo aqui, tá? Vou bater já já. Lembrem-se de fazer as marcaçõezinhas aqui. Eu já saí fazendo aqui sem demarcar, mas é importante que vocês façam, beleza? Até porque dessa forma você não corre o risco de acabar danificando aí na hora de fazer a marcação. Tá vendo? Como vocês podem ver aqui, ele não chegou. E da mesma forma que ele não chegou onde a outra linha está, ele poderia ter passado também, né? Então é interessante a gente sempre fazer as marcações por conta disso. Beleza? E aqui vai vir uma costura e lá as outras linhas vão ficar vazias. Bom, pessoal, então aqui temos a nossa bainha toda cortada. Na nossa próxima aula nós vamos fazer a pintura dela e a colagem, ok?
Por que a gente já não vai fazer isso agora? Porque senão a aula ia ficar muito extensa, porque a pintura e a colagem tem que ser feito juntas, tá? Porque algumas peças a gente tem que pintar antes de colar e outras peças é ideal que a gente não pinte antes de colar. Então a gente faz junto, intercalando ali para ter um aproveitamento legal de tempo. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, se inscrevam no canal, compartilhem para essa informação chegar para muita gente aí. Fiquem de olho na nossa próxima aula, vai ser sexta-feira que vem, após as 19h. Caso você esteja vendo essa aula depois de muito tempo, dê uma olhada na nossa playlist aqui, vai ter uma playlist com todas as aulas juntas, ok? Espero que ajude muito vocês. Não se esqueçam dos nossos grupos, tem grupo do Telegram, grupo do Facebook. Entrem lá, participem, tá? O pessoal está sempre trocando ideia lá, tirando dúvida, todo mundo se ajudando. É uma comunidade bem legal aqui do canal. Mais uma vez, obrigado aos membros. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar lá o que você achou e ficar de olho para as próximas aulas, que aqui vai ter muito curso no canal aqui disponível para vocês, beleza? Se você também quiser ajudar esse projeto, nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. No decorrer do tempo estou fazendo alguns vídeos ali com o nome da galera que está ajudando o projeto, né? De várias formas, então sempre tem ali alguns videozinhos, às vezes no começo de algumas aulas, o nome de alguns camaradas que auxiliaram no projeto. É uma forma aí de agradecer vocês que estão ajudando o projeto também, beleza? E você ajudando o projeto, você ajuda muitas pessoas aí de forma indireta. Então essa daí, espero que vocês tenham gostado do curso e da nossa aula de hoje. Fiquem de olho para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um forte abraço.